Dando continuidade ao conteúdo programático do curso de Patologia da Nutrição, falaremos de aspectos da nutrição na falência da função renal e alguns conhecimentos sobre métodos dialíticos. Eu sou a professora Jaqueline Caramori, da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. E antes de adentrar na questão da falência da doença renal, eu gostaria de rememorar com vocês esse sentido figurativo que tem a função renal, que carrega com ela o dom da purificação, que é a possibilidade de manter o corpo livre de excretas nitrogenadas, de excesso de eletrólitos e de impurezas, com o perfeito funcionamento da função renal. Quando a condição renal, alguma condição renal, acomete os rins por um período mais prolongado, por um período que se estabelece uma doença, estamos diante de uma condição chamada doença renal crônica. A doença renal crônica é decorrente de algumas doenças, como a hipertensão arterial, o diabetes, doenças glomerulares. Uma série de condições clínicas podem levar à doença renal crônica, mas não só elas, né? Algumas situações, como o próprio envelhecimento, trazem um impacto para a doença renal, trazem uma perda gradativa das funções renais. Essa condição é hoje vista como um problema de saúde pública, porque ela promove uma série de enfrentamentos para a vida do indivíduo, porque ela tem um número crescente na população e também porque medidas preventivas não foram ainda claramente adotadas e capazes de conter o crescimento dessa doença. A doença renal crônica promove uma alteração que vai até a alteração do eixo endócrino, porque o rim é capaz de produzir hormônios. E nele há a produção de vitamina D e a produção de eritropoetina. E na sua falência, essa produção hormonal cai. Há também, na sua falência, um desequilíbrio na depuração dos hormônios, uma alteração no eixo vasoconstritor, né, com produção de substâncias vasoconstritoras e uma diminuição de substâncias vasodilatadoras. Todas esse desequilíbrio hormonal promove uma série de morbidades nas pessoas portadoras dessa doença. Além disso, e com uma grande importância, o impacto da perda da função excretora à medida que os rins vão ficando adoecidos. Isso significa uma retenção de nitrogenados, uma retenção de eletrólitos, um desequilíbrio ácido-brásico e uma sobrecarga hídrica. Essas condições, juntas ou não, significam um risco à vida das pessoas portadoras dessa doença, particularmente em estágios mais avançados da condição. Portanto, quando se fala no equilíbrio da função renal, está falando-se de uma estrela no balanço, né? O quão importante que os rins são para manter equilibrado um organismo que está em funcionamento, que está em atividades e metabolismos. E sobre a prevalência dessa doença? Qual o impacto dela na população? A doença renal crônica é hoje considerada uma epidemia silenciosa, porque existem cerca de uma pessoa em cada 10 em algum estágio de doença renal crônica. E esses estágios? O que são estágios de doença renal crônica? Os estágios de doença renal crônica são as faixas de prejuízo que a doença renal crônica progride. Então, aqui nós vamos representar o que seriam os estágios da doença renal crônica. As estimativas de filtração glomerular vão de
a partir de 90 ml por minuto. Um indivíduo no estágio 1 é aquele indivíduo que tem a sua estimativa de filtração glomerular em valores normais, mas já possui no rim alguma condição que é patológica e que determina que exista uma lesão, uma proteinúria, um diabetes, uma hipertensão. Então, o indivíduo em estágio 1 não tem ainda uma alteração de função, mas já tem sim alguma lesão acometendo os seus rins. E à medida que isso progride, vão se determinando os estágios. A perda da função renal vai ocorrendo do leve ao moderado, ao severo e até uma perda total da função renal, que é quando a estimativa de filtração glomerular é menor que 15%. Então, o que determina os estágios da doença é o grau de função renal, de perda de função renal, que a doença acometeu progressivamente os indivíduos. Então, nada mais é do que uma evolução que o indivíduo passa a ter em decorrência da perda da função. E é muito importante reconhecer o que se pode fazer em cada estágio de doença. Nas fases precoces, o estágio 1 e 2, onde a perda é pequena da função renal, não chega a 60 ml por minuto, os rins ainda funcionam 60 ml por minuto, o impacto das medidas de mudanças de estilo de vida, as medidas dietéticas, a atividade física, o controle do peso, uma adequada ingestão hídrica, a diminuição de drogas, tanto drogas ilícitas como o excesso de medicamentos, o tabagismo, tudo isso tem um impacto na proteção renal. Mas, à medida em que a doença se instala e os níveis de função vão se tornando mais prejudicados, mais consumidos, que seriam os estágios 3, 4 e 5 da doença, há a necessidade de controles mais estritos, de controles mais avançados, no caso o controle do diabetes, o controle da hipertensão, e tudo isso vai implicar na medicalização, na adequada proteção das condições que causam a doença renal. Assim, nós trazemos uma analogia com a figura do iceberg para explicar os estágios da evolução da doença renal crônica. O que nós queremos mostrar aqui? Que, na verdade, uma grande parcela da população acometida com doença renal não tem um reconhecimento do sistema de saúde sobre qual estágio da doença que está. E aqui nós nos referimos aos estágios precoces da doença, do 1 ao 2 e até mesmo pacientes no estágio 3. São pacientes já acometidos por doenças, diabetes, hipertensão e que não tiveram esse reconhecimento que já estão em um desses estágios da doença. E o iceberg, como nós sabemos, ele tem apenas uma parte, que é reconhecida, que é visualizada, e isso seria a analogia com os estágios 5 e 4 da doença renal. São os pacientes já mais avançados na doença. É importante que entendamos a competência que esses órgãos têm de filtrar e balancear fluidos e eletrólitos, para que com isso se tenha um adequado comportamento diante da condição que se está. Então, em fases precoces, as condutas, como eu falei, são condutas preventivas. Na fase de doença propriamente dita, as condutas são terapêuticas, de controle estrito, de nefroproteção, que varia isso entre 60 a 15 ml de filtração glomerular. Abaixo disso, quando a função renal já está abaixo de 15 ml por minuto, faz-se necessário a escolha de uma modalidade dialítica,
que seria a condição onde eu vou ter que substituir o papel dos rins, filtrando e reequilibrando as necessidades do corpo. E o que se tem de diálise, né, no mundo? Hoje, sabe-se que mais de 2 milhões de pacientes no mundo estão em diálise. A maior parte dessa população está concentrada em países de maior desenvolvimento, como o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos. Mas não basta só sabermos o número de pacientes, né? Precisa-se saber a distribuição, o nível populacional, né? E nós sabemos que essa é uma condição em crescimento contínuo, seja por conta do envelhecimento universal, seja por conta da morbidade, né, o diabetes, a hipertensão, seja por conta de um maior acesso da população aos sistemas de saúde. Mas é sabido que pacientes em diálise é uma população crescente no mundo. E qual a modalidade de diálise que é a mais utilizada no mundo? A modalidade de diálise mais utilizada no mundo é a hemodiálise, perfazendo quase 90% da população, né? A diálise peritoneal, então, é considerada uma modalidade alternativa, pelas particularidades que nós vamos apresentar. Então, quando há necessidade de uma substituição da função dos rins, o paciente e seus familiares são apresentados para duas modalidades, a hemodiálise e a diálise peritoneal, e eles precisam reconhecer as particularidades para poder escolher, entender onde que ele terá uma melhor evolução, uma melhor performance. Mas não só ele, a equipe de saúde, a própria equipe, não só a equipe médica, mas a assistência de cuidados, caracterizada pela enfermagem, né? A assistência social que esse indivíduo pode ter para reconhecer qual a melhor modalidade que ele vai se adaptar. A hemodiálise é um tratamento que vai realizar, vai se concretizar em sessões. A hemodiálise ela vai acontecer num ambiente hospitalar, onde o indivíduo vai ser submetido a sessões intermitentes da filtração do seu sangue, como vocês podem observar nessa figura diagramada, onde o sangue, aqui nós vemos um filtro, e o sangue está sendo passado nesse filtro com auxílio de uma máquina que consegue dar um procedimento de segurança e mobilizar o sangue do paciente para o filtro. Já a modalidade de diálise peritoneal, ela não vai utilizar um filtro artificial, ela vai se valer de uma membrana, né, dentro da cavidade peritoneal, que é considerada um filtro artificial. É um filtro natural, perdão. É o filtro chamado peritônio. O peritônio é a membrana capaz de, por sua alta vascularização, filtrar o sangue quando em contato com uma solução de diálise. Essa solução de diálise que vocês veem aqui, ela é infundida na cavidade peritoneal, entra em contato com toda essa membrana, que é altamente vascularizada, permitindo, ao ser drenado esse líquido, fazer um clareamento de substâncias que possam estar em excesso no sangue. Então, esse é o procedimento, o princípio do procedimento dialítico é um princípio de perdas por difusão passiva, né, que está ocorrendo nos dois métodos de formas diferentes, seja através de um filtro artificial, seja através de um filtro natural, utilizando soluções. A hemodiálise necessita do ambiente hospitalar, na nossa realidade, onde todo o sistema de máquinas, de recursos humanos, de apoio vai estar disponível para que o paciente venha, submeta seu tratamento e volte para a sua casa. Já a diálise peritoneal, pela sua facilidade com a própria membrana natural,
ela permite que o indivíduo faça o tratamento no seu domicílio. Na hemodiálise, há uma necessidade de um acesso vascular. Esse acesso vascular é necessário para que um fluxo de sangue razoável passe, seja drenado, seja retirado do corpo do paciente para passar no filtro dialisador. Este acesso vascular, ele se faz necessário para permitir um alto fluxo de sangue. Sem ele, os vasos habituais, os vasos naturais, não conseguem fazer essa remoção num fluxo adequado. Normalmente, um paciente submete-se a uma sessão de hemodiálise 3 vezes por semana, com duração em média de 4 horas, repetindo isso por tempo indeterminado a partir do momento que ele necessita do tratamento dialítico. É desta forma, no mínimo desta forma, que um paciente consegue atingir um equilíbrio de reposição da sua função excretora. Já a diálise peritoneal, ela também tem a necessidade de um acesso, só que este acesso não é vascular. Este acesso é a presença de um catéter flexível, de um material biocompatível, que é colocado na cavidade peritoneal. E o catéter é esta superfície aqui, essa outra parte é um segmento conector que serve para acoplar o catéter à bolsa de diálise. A bolsa de diálise é uma solução de diálise, contendo eletrólitos, contendo uma base, um tampão, contendo glicose, que vai garantir a troca de diálise, sempre que colocada na cavidade peritoneal. A diálise peritoneal, ela, por ser praticada em casa, ela precisa que o paciente ou cuidadores tenham conhecimentos adquiridos, para realmente fazer a execução desse tratamento sem equipe de saúde no seu domicílio. Novamente, reforçando, a hemodiálise é uma limpeza, um clareamento do sangue, utilizando uma membrana artificial, o filtro de diálise. O sangue vai passar por dentro por uma membrana semipermeável e ser banhado, esse sangue, através daquela máquina que nós vimos, por um líquido de diálise também. Um líquido de diálise que vai permitir as trocas. E para a remoção de água, esse paciente, esse sistema tem um controle de pressões, exercem pressões no sistema de filtro. Essa pressão hidrostática é que promove a remoção de água do corpo do indivíduo. Já a diálise peritoneal, ela lança a mão de uma solução de diálise que é alocada dentro da cavidade peritoneal e consegue banhar todas as estruturas vascularizadas e que tem o peritônio, que o peritônio reveste, tanto o peritônio parietal como o peritônio visceral, e aí também acontece o procedimento de troca. Na diálise peritoneal, o que determina a retirada de solutos é a membrana, o que determina a retirada a ultrafiltração, a retirada de fluidos, é um gradiente osmótico. E quem dá esse gradiente osmótico, no caso da diálise peritoneal, é a presença de soluções osmoticamente ativas, que a mais frequente é a glicose dentro da bolsa de diálise. Uma glicose que pode variar em várias concentrações nessa bolsa. Para entendermos o comportamento da diálise peritoneal no domicílio, nós vamos explicar as duas principais modalidades que o paciente pode realizar na sua casa. A primeira delas é chamada diálise peritoneal ambulatorial contínua.
É uma diálise que se realiza sem o auxílio de equipamentos, apenas com o uso de bolsas de diálise. Então, como nós vemos aqui, uma bolsa de diálise sendo pendurada em um suporte, né? A mesma bolsa que já foi mostrada, e por gravidade, essa solução vai entrar na cavidade peritoneal. Então, aqui é como mais ou menos acontece um ciclo de diálise. Ao começar o tratamento, a paciente tem a sua drenagem ocorrida. O líquido que estava na sua cavidade é retirado. Essa é a etapa drenagem. A seguir, o líquido novo que foi pendurado, né, é infundido na sua cavidade peritoneal. E, a partir deste momento, a paciente entra numa fase que chamamos de permanência. É o período em que o líquido vai ficar na cavidade peritoneal, sofrendo trocas. E neste período, o paciente tem a oportunidade de realizar suas funções habituais, seja no trabalho, seja nos seus cuidados domésticos. Então, durante o período de permanência, que dura em torno de 6 horas, o paciente tem a oportunidade de realizar funções habituais. Outra modalidade que a diálise peritoneal pode ser prescrita para o domicílio é a chamada diálise peritoneal automática. A diálise peritoneal automática é uma terapia normalmente adotada para a noite, onde o paciente, antes de dormir, tem o seu planejamento da máquina. Vocês veem aqui, essa é uma cicladora de diálise. O paciente está montando a máquina, a solução de diálise está aqui para a primeira infusão e outras soluções estão aqui abaixo, né, da máquina, aguardando para receberem o comando de que elas devem encher essa bolsa que vai ficando vazia. Por que temos uma bolsa aqui? Porque nessa região, abaixo da bolsa, nós temos um suporte térmico, que serve para manter a bolsa numa temperatura igual à temperatura corpórea, né? Mantendo o conforto do paciente sem um choque térmico. Durante a noite, enquanto o paciente dorme, a cicladora realiza os ciclos automáticos, fazendo infusão, drenagem, de acordo com a programação que a máquina foi idealizada. Normalmente em 8 horas ou 10 horas, faz-se aí cerca de 4, 3, até 12 ciclos, dependendo de cada indivíduo. E durante esse período, o peritônio está sofrendo infusões e drenagens e a diálise está ocorrendo. E pela manhã, o paciente desconecta-se do sistema, podendo realizar suas funções habituais. Bom, entendemos assim que as modalidades dialíticas podem ser aplicadas, né, para diferentes pacientes. E o que traz de impacto na doença renal crônica e a diálise para a vida das pessoas? A hemodiálise é, sim, considerada um procedimento estressor, porque a hemodiálise é um procedimento que tira em pouco tempo, em 4 horas, faz o papel do rim em 4 horas para o papel que o rim faria em 2 dias. Então, como as sessões acontecem 3 vezes por semana, entendam que, durante aquelas 4 horas, ele precisa remover solutos, remover líquido acumulado no período de 2 dias. E isso, sem dúvida, promove um procedimento de estresse à sua parte cardiovascular. Dizemos que a hemodiálise é um procedimento que se assemelha a uma corrida. É um procedimento que causa um estresse hemodinâmico.
Comparando-a com a diálise peritoneal, isso já não ocorre na diálise peritoneal. O procedimento da diálise peritoneal, por ser contínuo, é um procedimento que promove pouco estresse cardiovascular. Mas, por sua vez, a diálise peritoneal, ela carrega no seu impacto na condição de vida do paciente a presença da glicose. Como eu falei para vocês, a glicose é necessária para dar o poder osmótico da diálise, para conseguir, através da infusão de glicose a 1,5%, a 2,5% ou até mesmo a 4,25%, a remoção de fluidos. A diálise peritoneal com glicose é sim considerada segura, é sim considerada efetiva e é sim uma diálise de baixo custo, mas ela não é só uma diálise de vantagens. A fácil absorção da glicose pode promover efeitos deletérios para o organismo, um excesso de absorção de glicose não desejada. O excesso de glicose, particularmente quando se usa soluções mais concentradas, de 4,25%, significam, sem dúvida, uma agressão à membrana peritoneal. E todas essas resultados da absorção de glicose acarretam efeitos sistêmicos não desejáveis para a vida do indivíduo em diálise peritoneal. Assim, a absorção de glicose tem esse poder de dar ao indivíduo um balanço energético positivo, mas tem também o poder de fazer com que esses pacientes sofram uma glicosilação de suas proteínas, o que não é adequado, sofram um estímulo para a sua hiperlipidemia e, consequentemente, um agravo de sua aterosclerose, sofram um ganho de peso indesejável. A presença de glicose também pode estar relacionada com a perda de apetite, sem contar os efeitos tóxicos que essa glicose, por tempo acumulativo, possa exercer ao peritônio. As diálises, em que pese serem a alternativa para o clareamento do sangue, elas não conseguem ser específicas para apenas se perder os produtos nitrogenados e os produtos indesejáveis do organismo. As diálises podem promover também a perda de aminoácidos, de peptídeos, de ferro e de vitaminas hidrossolúveis. E isso é visto na hemodiálise com uma frequência razoável nas perdas que a hemodiálise promove. Enquanto na diálise peritoneal, além das perdas de aminoácidos e de vitaminas, pode-se também perder as próprias proteínas, A diálise peritoneal tem uma membrana mais permeável que o filtro de hemodiálise e mesmo em condições habituais, a diálise peritoneal promove perdas de proteínas. Então, na diálise peritoneal, nós vamos conhecer isso depois, as necessidades diferem das necessidades da hemodiálise. E existe um entendimento muito extenso da insuficiência renal crônica, um entendimento que poderia ser visto separadamente, mas que não merece ser visto separadamente, porque ele acontece de uma forma, exatamente como está aqui, muito concomitante na doença renal. Então, na doença renal crônica, os indivíduos vão sendo progressivamente acometidos no seu sistema hematológico, onde uma principal manifestação é a presença de anemia, pela deficiência de eritropoetina, mas também pela deficiência de substratos. A inflamação é uma condição importante, por conta da própria condição urêmica. As doenças ósseas, o conjunto é chamado de osteodistrofia, que decorre das alterações de metabolismo de cálcio, fósforo, vitamina D, aumento do paratormônio, são todas condições que merecem
uma atenção especial à medida que o doente é observado e é diagnosticado. A condição de calcificação vascular também é muito presente e responde pela alta mortalidade dessa população. Alterações neurológicas vão sendo frequentes e precisam ser diagnosticadas e se manifestam inclusive como um efeito da uremia. Alterações endócrinas, pela falta de clareamento ou mesmo pelo feedback alterado dos hormônios. Alterações dermatológicas, não só o prurido, a pele seca, a pele xerótica, mas também as calcifilaxias, as lesões abertas da pele por conta da própria calcificação vascular. E por fim, não por fim, mas também, damos um destaque para as doenças gastrointestinais, as condições gastrointestinais muito presentes e que afetam também a parte nutricional dos pacientes em diálise e na doença renal crônica avançada. Então, como eu comecei a fala desse slide, dar a devida importância ao conjunto de condições que a insuficiência renal crônica afeta, e que algumas vezes estão exacerbados em algum deles, mas não necessariamente. Eu posso ter todas as condições presentes no mesmo indivíduo e não devo separá-las, devo vê-las de uma forma conjunta. E por tudo isso, a doença renal crônica é uma condição que oferece um alto impacto na mortalidade da população. E esse diapositivo mostra muito bem isso. Ele mostra aqui, nessa linha com diversos ícones vazados, abertos, que são a população em diálise, e nessas outras linhas ele mostra nesses ícones cheios, nesses ícones em negrito, a população, o grupo, a população geral. O que ele quer mostrar nesse gráfico? O maior risco de morte para as pessoas em diálise, independente da idade. Óbvio que o risco de morte aumenta com a idade na população geral, mas se vocês olharem na população em diálise, ele já é mais alto desde as fases dos indivíduos mais jovens, sendo a mortalidade de um paciente de 30 anos maior do que a mortalidade de um paciente que tem 70 anos da população geral. Então, o risco de morte que a condição de falência renal crônica aponta para um indivíduo com doença renal crônica avançada é um risco realmente assustador. E esse risco é realmente pela maior mortalidade cardiovascular. E aqui eu gostaria de fazer o parêntese, para uma outra população que está sendo avaliada aqui e discriminada com um X, que é a população em transplante. Vocês veem que o transplante renal é uma condição associada também à falência renal crônica terminal, então transplanta aquele paciente também que estaria em diálise, ou aquele paciente que atingiu o estágio 5 ou 4, e o impacto que o transplante promove na sua mortalidade. Ele tem sim um risco de morte maior do que a população geral, mas com certeza é abaixo do mesmo paciente se ele estivesse em diálise. Daí a indicação de diálise, de transplante, ser a expectativa de pacientes no estágio avançado da doença renal crônica. Em relação à escolha do método dialítico, nós temos diversos estudos na literatura que procuraram comparar a mortalidade nos diferentes métodos, e esses estudos são muito controversos, porque de fato
Ninguém coloca um paciente em um grupo ou no outro de uma forma experimental. São estudos observacionais que visam avaliar, né, a probabilidade de morte dessa população. E eu gostaria de mostrar para vocês um estudo amplo, né, realizado em 2011, que mostra, sim, uma discreta diferença entre hemodiálise é o negro e diálise peritoneal é o cinza, né? Uma discreta diferença de sobrevida, dando uma melhor sobrevivência para a hemodiálise nas décadas mais antigas, na faixa de 1970. A hemodiálise era superior à diálise peritoneal. Isso ainda continuou sendo visto no começo do século, né? No final do século. Mas, a partir deste século, de 2000 para cá, né, a mortalidade não tem diferença entre diálise peritoneal e hemodiálise. Esse é um estudo observacional, né, mostrando o impacto das mudanças tecnológicas, da prevenção da infecção e da adequação no método de diálise peritoneal. E neste outro gráfico, todos os pacientes, né, juntando todas as populações estudadas nessa série, mostrando que também o impacto não foi significativo quando se observou todo o grupo estudado. Então, o estudo avalia que é similar o resultado entre hemodiálise e diálise peritoneal nas fases avançadas terminais da doença renal crônica. Com tudo isso, nós gostaríamos de comentar com vocês que é muito importante, nesta etapa do tratamento dialítico, o acesso do paciente à equipe multidisciplinar. Né? Nessa etapa, o tratamento não se faz absolutamente só com os cuidados médicos. Um tratamento dialítico, um tratamento de apoio, ele se dá às custas de um apoio multidisciplinar, a contar pela equipe de enfermagem, que vai promover todo o tratamento clínico, a equipe nutricional, que vai acompanhar todo esse balanço, né, de reequilíbrio que o indivíduo precisa ter, com características específicas, tanto para a hemodiálise como para a diálise peritoneal, com características específicas para restrição de líquido, com características específicas para reposição, para suplementação alimentar. Então, se faz muito necessário o entendimento de todo este contexto de doença para se dar um devido aporte, aporte clínico, né, multiprofissional, como eu falei, né, e que avança além desses profissionais, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, mas avança para a equipe de assistência social, para a equipe de psicologia, para a equipe de terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, toda uma equipe multidisciplinar capaz de dar o devido apoio e garantir uma qualidade de vida esperada para essa população em risco. E tudo isso porque esta pessoa pode não dominar as melhores escolhas que possam ser feitas para ela. Então, quando nós falamos que há uma grande prevalência de hemodiálise e uma menor prevalência de diálise peritoneal no mundo, isso pode se dar às custas de que a escolha não está sendo feita de uma forma equânime, né? Que não só a equipe de saúde deva tomar a decisão pelo paciente, mas que deva ser dado, né, todo um suporte, todo um conhecimento, todo um apoio para que essa decisão e a escolha do método dialítico seja tomada. Nós encerramos aqui a nossa fala sobre esse assunto preliminar e daremos continuidade com os aspectos mais específicos da desnutrição ou da nutrição, digamos assim, no próximo vídeo. Até lá!